Glória a Deus. Paz de Cristo a todos. Amém. Uma alegria muito grande receber todos vocês aqui, os irmãos aqui de Nova Trento, daqui da nossa igreja, pastor Marcos Fagundes, pastor Marcos Formas. Obrigado pela presença, que foi o pastor Marcos vai estar dando uma palavra também. Mas para nós é sempre uma honra, um privilégio estarmos juntos, reunidos por um propósito. O propósito maior de tudo é o reino, proclamar o Evangelho, anunciar o Cristo. E eu não quero me demorar muito, eu quero só trazer um pequeno texto que o Espírito Santo colocou no coração, a qual a gente até ministrou na quinta-feira aqui na igreja, e ouvindo esse louvor, da essência, Jesus, na sua simplicidade, eu quero compartilhar o que está em Lucas 10, fala de Marta e Maria. Lucas 10, verso 38 ao 42. Quero ser muito breve para passar já para o Marcos, pastor Marcos, presidente do Conselho de Brusque, pastores. E a palavra diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Esse texto a gente se apaixona muito fácil, porque mostra duas extremidades, duas situações bem distintas que aconteceu dentro do mesmo lugar. Marta preocupada com as coisas e os afazeres, e Maria lançada aos pés de Jesus, e ouvindo o louvor que estava sendo ministrado, Jesus, na sua simplicidade, Ele quer que nós estejamos na presença dEle, na maior simplicidade do nosso coração, de estar lançado completamente e falar, não usar palavras difíceis, bonitas, mas de fato rasgar o coração de estar na presença dEle. Eu creio que esse é o desejo do coração de Deus, que nós venhamos nos lançar completamente na presença dEle e deixar que o Espírito Santo flua na nossa oração, flua a nossa adoração, para que crie-se esse ambiente, essa atmosfera completamente saturada da presença dEle. E eu creio que nesse ambiente onde Jesus estava, nesse povoado, nessa casa, e olhando como um paralelo, Marta, quando Jesus veio para até onde Lázaro estava morto, Marta também foi até Jesus e questionou Jesus pela sua demora. Maria também fez esse questionamento, mas a diferença é que Marta olhou no olho, Maria se prostrou. E novamente Marta questiona Cristo, e Maria está lançada aos pés. Há uma diferença muito grande. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos de estar no melhor lugar. E aqui eu aprendo rapidamente 3 pontos importantes. Primeiro, a Bíblia diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus e ouvia-lhe os seus ensinamentos. Primeiro, diante de tanta circunstância que a gente vive, uma sociedade tão corrida, que voz a gente tem ouvido? Maria preferiu estar aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ali ela estava ouvindo os seus ensinamentos. Nesse lugar, aos pés de Jesus, nada do que é externo nos interfere. Nenhuma voz externa pode nos interferir ou atrapalhar essa comunhão, a nossa caminhada com Ele. Mas precisamos estar aos pés de Cristo, ouvindo-lhe os seus ensinamentos. A Bíblia diz lá em Jeremias 18, no versículo de número 2, que levanta e desce a casa do oleiro, porque lá farei ouvir as minhas palavras. O melhor lugar para eu e você estarmos, independente se a gente tem um título de pastor ou não, mas o melhor lugar para estar
é aos pés de Jesus, na sua simplicidade. Ele ensina isso nos Evangelhos, quando ele se retira para ter um tempo com o Pai, nos mostrando que precisamos ter esse tempo de qualidade com o Senhor, de ouvir os seus ensinamentos, de ouvir a sua direção, de ouvir aquilo que ele tem para manifestar o reino dele na terra. Era isso que Jesus fazia. Jesus ia aos pés do Pai para procurar saber o que o Pai queria fazer onde ele chegava. Por isso que quando ele ia conversar com os seus discípulos, ele falou: estou aqui apenas para fazer a vontade do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, para fazer e cumprir o meu desejo. Não, eu vim para fazer a vontade do Pai. Porque ele ia nesse lugar secreto, nesse lugar retirado, para poder ouvir o que o Pai queria que ele fizesse. Então Jesus está nos ensinando: o melhor lugar para estar é aos pés dele, para ouvir os seus ensinamentos, ouvir a sua direção, palavras de afirmação, palavras de encorajamento, palavras que vão sustentar o reino dele nessa terra. Mas os outros dois pontos, que Jesus conseguiu discernir em Marta, esses dois sentimentos que Marta tinha no seu coração, que é inquieta e preocupada, ansiosa e preocupada. Quantas vezes nós estamos ansiosos, inquietos? Eu até brinquei no culto quinta-feira, às vezes eu sentado do lado da minha esposa, a perna fica tremendo, não consegue ficar parado. Aí tu para uma perna, a outra começa. A gente está sempre acelerado, sempre querendo fazer as coisas, preocupado com tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. A gente conversando ali, a gente falou sobre isso. Enquanto na verdade toda essa inquietação, toda essa preocupação nos tira do melhor lugar, que é os pés de Jesus. E nós, como líderes, como pastores, a gente sabe da correria que é, do movimento que é. Como o pastor Marco, quando chegou, ele falou com a gente: quando não tem nada para fazer, a gente inventa alguma coisa. Então a gente está sempre preocupado em fazer algo, a gente está sempre inquieto para estar em algum lugar, fazendo alguma coisa, enquanto na verdade tem que ter esse tempo de qualidade com o Senhor, de se lançar aos pés, de chorar, sabe? De abrir, rasgar o coração e dizer: Senhor, estou passando por isso, eu preciso de ajuda nisso, eu estou preocupado tanto com isso, eu me inquieto com essa situação, sabe? Eu creio que essa é a direção, esse é o caminho, esse é onde Jesus, onde o Senhor está nos levando para esse fim de tempo, porque eu creio que a volta do Cristo está muito próxima, a volta de Jesus para buscar os seus bens está muito próxima. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para a gente fazer ainda, mas todos os eventos estão apontando para um evento maior, que é a volta do Cristo. E às vezes nós andamos tão preocupados com Marta. Eu sempre coloco o meu nome aqui no lugar do nome da Marta: Alessandro, por que te inquietas e preocupas? Porque a gente anda preocupado muitas vezes, a gente anda inquieto e ansioso, e esquece da melhor parte, no versículo 39, que Maria aquedava-se aos pés de Jesus, e ali ela ouvia os seus ensinamentos, ela ouvia a sabedoria do Cristo, e aos pés de Jesus toda a ansiedade ela vai embora, toda a preocupação ela se dissipa. Aos pés de Jesus a gente encontra segurança, a gente encontra refúgio, a gente encontra paz, a gente encontra alegria, a gente encontra conforto, a gente encontra direção, amor, a gente encontra perdão aos pés da cruz, aos pés de Jesus. A gente tem visto muitos pastores tão desfocados e às vezes cometendo tantos erros, criando a sua própria vida, porque está preocupado com muita coisa, ansioso com tantas dificuldades e situações que acontecem no dia a dia, e esquece da melhor parte, da boa parte que o próprio Cristo fala dela, não vai ser tirada da Marta. Agora vem a pergunta: a Marta estava fazendo algo de errado? Não estava. Não. Porque era uma cultura judaica, ou ainda é, que as mulheres serviam a mesa e não participavam da mesa onde tinha um visitante, onde tinha uma pessoa ilustre. Ela não podia se assentar, ela tinha que se preparar e servir. Então ela não estava fazendo nada de diferente, nada contra a lei judaica. Não estava.
Ela não estava errada em servir, ela não estava errada em preparar o alimento, não. O problema era a inquietude e a preocupação dela. Não é o que ela estava fazendo. Jesus não questionou Marta: por que você está fazendo isso? Por que você está preparando tudo sozinha? Por que você... Não, ele pergunta, ele vai no cerne. Por que você está inquieto? Por que você está preocupado? O problema não está no fazer, o problema está no sentimento que isso gera. A inquietude e a preocupação. Porque quando a gente é inquieto, ansioso, preocupado, a gente esquece do melhor lugar, que é estar na presença de Jesus. Por isso que ele fala: Marta, a melhor parte, a boa parte, a Maria escolheu e dela não vai ser tirada, Marta. Você não está errada no que você está fazendo, apenas o teu coração está inquieto. Você está preocupado demais com os afazeres. Pode fazer, só não se preocupa com isso. Não coloca o teu coração demais nisso, para que você ande ansioso, preocupado, esquece da boa parte. Que nós possamos refletir nisso, que a gente possa buscar o melhor lugar, que a gente possa buscar estar aos pés de Jesus, como Maria estava, para ouvir os ensinamentos de Cristo. Os afazeres do dia, não tem nada de errado. Pastorear, cuidar, trabalhar, não tem nada de errado com isso. O problema é o acúmulo disso. O problema é o que está sendo gerado no coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. De tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar o coração nele, porque o coração procede a fonte da vida. Nós possamos guardar nosso coração no Senhor, que nós possamos de fato entender que nesse lugar de refúgio, de segurança, nesse lugar onde a gente encontra amor, onde a gente encontra a alegria do Senhor, o perdão, a intimidade com o Pai, ouvindo a sua voz, a sua direção, que a gente nunca venha negligenciar isso. Nunca venha negligenciar. A gente vê a correria, todo mundo está muito acelerado, muito acelerado demais. Quando anda na rua, as pessoas andam de cabeça baixa, às 30 por hora, não olha para o lado, ou está mexendo no telefone, agoniado com tudo, porque eu tenho que fazer isso, eu estou preocupado com o mês que vem, porque eu não sei como é que vai ser o mês que vem, eu tenho as contas para pagar, a empresa não está rendendo o que é para render, o ministério está meio atrapalhado, não estou conseguindo romper em alguma área, eu tenho boleto para pagar o mês que vem, olha, no final do ano tem a festa de aniversário da minha filha, no final do ano tem casamento para fazer, no final do ano tem o Natal, tem o Ano Novo, a gente fica preocupado com as coisas que estão lá na frente, esquece de ver o presente ao qual Deus nos dá todo dia. É essa preocupação, fazer e projetar planos, não tem nada de errado, a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia nos ensina a projetar, quem se adianta governa. A Bíblia nos ensina a projetar, mas a gente tem que esperar sempre a resposta que vem da boca e dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, a Bíblia pode planejar, pode projetar, mas espera a resposta que vem de Deus. Projeta o plano, apresenta ao Senhor e descansa. Porque se realmente o projeto que você desenhou, o plano que você projetou é do Senhor, ele vai se cumprir no tempo certo, no momento certo, na hora certa, no dia certo, no momento certo. O problema é que a gente planeja as coisas e a gente fica agoniado. Quando que vai acontecer? Quando que isso vai acontecer que está demorando demais? Não está demorando. Deus está nos aperfeiçoando para receber. Deus está nos aperfeiçoando para viver o plano, o projeto que nós colocamos no papel. Talvez não seja esse ano, mas seja ano que vem, talvez não seja ano que vem também, demora um pouco mais de tempo, porque nós precisamos ser aperfeiçoados para receber a bênção que a gente tanto anseia e deseja.
O problema é que a gente fica ansioso com isso, preocupado com tudo isso. Que nós possamos descansar em Deus e viver o presente que Ele tem para nós todos os dias. Que nós possamos iniciar o nosso dia lançado aos pés do Cristo, dizer: Senhor, eu confio em Ti esse dia, que o Senhor me ajude, me direcione em cada decisão que eu vou tomar. Que o Teu Santo Espírito me capacite para que uma tomada de decisão não venha decidir por minha vontade, mas na Tua direção. Que aquilo que eu vou fazer não seja do meu jeito, mas seja conforme o Senhor quer. A Maria escolheu a melhor parte. Marta não estava fazendo nada de errado. O problema foi o sentimento que gerou ao ver a sua irmã lançada aos pés de Jesus. Aquilo trouxe uma inquietude nela. Eu estou fazendo, ninguém está fazendo. Eu estou fazendo, mas não vejo ninguém do meu lado me ajudando. Eu estou fazendo, mas não, ei. Você não tem para fazer, faça. Mas não cria ansiedade. Não se preocupa de uma tal forma que teu coração perca essa paz. Nosso coração, é isso que o Senhor vê, a motivação do nosso coração. Que nosso coração esteja guardado nele sempre. Como diz em Filipenses 4, que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que nós possamos estar lançados aos pés dele todos os dias. Sabe, parar de se preocupar, parar de viver ansioso, parar de andar inquieto, sabe? Não parar de estar sentado, mas estar ali alinhado, né? Querendo fazer as coisas de uma tal forma acelerada. E Jesus está falando: calma. A gente estava conversando no início, né? Quando o pastor Marco chegou, que nós precisamos desse tempo de descanso, é necessário. A gente fica tão acelerado com as coisas, a gente esquece do melhor, que é o descanso, estar com a família, estar juntos. Então, que esse tempo em família, que esse tempo de qualidade com o Senhor nunca se acabe, mas que se aumente cada dia mais. Em nome de Jesus. Sabe, que a nossa, né, que nosso coração não venha ter esse sentimento de ansiedade, né, nem preocupar com aquilo que vai acontecer, que vai. Não. A gente já houve preocupação: como é que vai ser o ano que vem, se após a eleição. Como é que, gente, a gente está no final de agosto, está preocupado com o ano que vem, como é que vai ser? Aí não consegue viver, não consegue buscar, não consegue viver, não consegue ter paz, porque ele está pensando no ano que vem, como é que vai ser a loucura toda. Não, descansar em Deus, descansar no Senhor, repousar no Senhor, estar no melhor lugar, aos pés de Jesus. Não se preocupando com coisas externas, não sendo influenciado por vozes externas. Que voz nós temos ouvido? Nesses 3 pontos que eu queria deixar, compartilhar com vocês. Que voz nós temos ouvido? Ansiedade, inquietude, preocupação. Eu creio que quando estamos no melhor lugar, a gente ouve a voz certa. Não se confunde, porque é uma voz suave que nos aponta para viver o propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nós possamos guardar o nosso coração e viver como Maria, lançado aos pés de Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E sem mais demora, já chamar o pastor Marcos aqui. Em nome de Jesus. Ó, o pastor Marcos, né? Levanta os dois, né? Você vai conseguir tudo para frente foco. Peraí. Tá mais fácil. Obrigado, pastor. Degustando, né, daquilo que o Senhor está ministrando no nosso espírito, eu quero agradecer aqui ao pastor Christian, né, que é servo aqui desse conselho, que é membro do Corpo de Cristo, que é nosso irmão, e está aqui na função também como presidente do conselho.
Agradecer também ao pastor Alessandro por essa linda igreja aqui. Fiquei bem contente quando eu vi aqui essa igreja poderosa aqui. E agradecer os irmãos que fizeram esse banquete ali. Eu gostei do patê de frango, uma delícia. Senti a operação do Espírito de Deus sobre a vida daqueles que servem a mesa. É tão tremendo quando a gente olha, né, para aquilo que Deus, né, estabeleceu para se revelar novamente à humanidade, né? Quando a gente começa a entender nessa questão de todo o esforço, né, que o Criador tem feito para se tornar Pai agora da humanidade. Todo esforço, né? A gente vê de Gênesis a Apocalipse o esforço de Deus, né, levantando homens, levantando mulheres, né, estabelecendo a gestação do próprio Filho de Deus, né? O Verbo se fez carne, né? Ele não era carne, ele se fez carne. E a gente vê esse Verbo, né, essa vida crescendo, né, em meio aos homens. E aí você vê o quanto Deus desceu, né, para ter novamente a sua criação, agora não mais como criatura, mas como filho. E quando você contempla todo esse trabalhar, né, de Jesus sendo servo, de Jesus sendo verbo, sendo carne, Jesus sendo servo, Jesus sendo amigo, Jesus sendo considerado como filho de Deus, Jesus sendo irmão, né, nosso, depois da ressurreição. Ele não ressuscita como um apóstolo, né, nem como um profeta, nem como um pastor, nem como um homem famoso. Ele avisa para a mulher que estava lá no jardim, né, da sepultura, ele avisa, ele pede para ela, vai lá e avisa os meus irmãos. Não há título maior, né, do que nós sermos filhos de Deus. E eu creio que é isso que o Senhor está falando para nós aqui nessa manhã, né? Nessa tarde. Aquilo que o Senhor está falando desde a canção ministrada, desde o compartilhar da palavra. E eu fiquei pensando ali, né? A primeira coisa que Adão encontrou, né, quando Deus tinha feito todas as coisas antes dele acordar, o que Adão encontrou? O que Adão, né, desfrutou? Ele desfrutou do descanso. Ele encontrou um descanso. Ele encontrou uma poderosa vida, né? Por isso você vê essa intensidade nas Escrituras, né? Quando Jesus chega, o convite de Jesus é para esse mesmo lugar que a humanidade tinha perdido no Éden. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Tome de volta aquilo que vocês perderam lá. Volte de volta ao governo da paternidade de Deus. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar novamente aquilo que vocês perderam. Por isso que o propósito da chegada do Filho de Deus aqui não foi para salvar os perdidos. Não está no plural quando o Evangelho fala. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? O lugar de descanso. O que se havia perdido? O governo de Deus sobre nós. Nós vamos estar num descanso, né, exercendo tantas funções que nós temos, quando nós permanecermos nesse governo, nesse lugar de descanso. Por isso que a intensidade, né, do ministério de Jesus, ela foi baseada nesse ponto. Jesus, quando ele cumpre todas as coisas, né, ele olha para os seus discípulos e ele diz: foi-me dada toda a autoridade. Não foi-me dada todos os perdidos ou todas as almas da terra. Foi-me dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. A igreja, ela precisa compreender essa dimensão, né? Da onde estamos. Quando nós olhamos essa reunião aqui, essa reunião nesse exato momento é a reunião mais importante de Nova Trento, porque é a reunião do corpo de Cristo.
Daqui o que adorarmos vai manifestar na cidade. Daqui o que orarmos e profetizarmos vai ministrar a cidade. Daqui o que pregarmos está ministrando a cidade. Com muita autoridade. Não é qualquer reunião. Tipo, eu não fiz qualquer café nessa tarde. Por isso que está muito bem servido, como se fosse para o próprio Senhor aqui, o ambiente. Não importa se tem 2 reunidos, ou 3, ou 4, ou 5. O nosso trabalho ele deve ser feito no lugar de descanso, no Senhor. Quando nós perdemos esse ambiente de descanso, é melhor a gente não falar. É melhor a gente não pregar, é melhor a gente não varrer, é melhor a gente não subir para ministrar. Nós temos que ter essa garantia que estamos nesse lugar de descanso, porque nunca vamos estar fatigados com nada, com ninguém. E a palavra que Deus colocou aqui para deixar como um texto, eu sinto mais da gente ter um tempo maior de oração, de intercessão nessa tarde aqui como igreja. Hebreus 12, 2 diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Para onde você e eu devemos fixar os nossos olhos? Por uma só pessoa. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus nas Escrituras, bons, que às vezes a gente fixa os nossos olhos neles. Mas a palavra diz que nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. E muito menos daqueles que não são bons exemplos para nós também. Nós temos que cuidar para não estarmos presos aos bons exemplos e muito menos aos maus exemplos. Porque um modelo foi estabelecido para a igreja. E nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus. Ah, mas você não sabe, tão poderoso essa mulher, ou tão poderoso esse profeta, ou tão poderoso esse patriarca. Não, a palavra diz certamente, irmãos, que nós devemos olhar somente para um. Agora a questão é, o que eu tenho que enxergar em Jesus? O que eu e você temos que ver em Jesus como igreja, como pastores, como pais, mães, como empresários, como profissionais? O que nós devemos enxergar em Jesus? Se ele está dizendo, fixe os olhos em Jesus, a questão é o que você e eu devemos ver em Jesus. E aí a resposta está aí: ele é o autor e consumador da fé. Ele é o alfa e o ômega. Ele porta o princípio nele e o fim. Ou seja, ele carrega a vida eterna. Ele é o primeiro a portar nele mesmo a vida eterna. Ele não está trazendo coisas para nós. Ele não está trazendo algo para nós. Ele está trazendo alguém para nós. Ele está portando o Cristo. E ele fica impactado, irmãos, quando ele olha para um discípulo ali, que ele tem a revelação de quem realmente ele é. Que ele não era aquilo que as pessoas falavam. Eu sei que a gente tem muitas interpretações de Jesus. Temos muito conhecimento de Jesus. Mas assim, nós precisamos ter a revelação do que ele portava. Ou seja, Jesus é o primeiro ser humano, portador da vida eterna, vivendo do Cronos, vivendo do tempo. E essa vida, irmãos, ela foi depositada em um só corpo agora. Tipo, Jesus, ele foi o responsável, de revelar a paternidade de Deus, o Deus invisível, o Deus Espírito. Deus se depositou, como diz Colossenses, em Cristo. E Cristo se depositou em um corpo chamado Igreja. Num só corpo. Não existiu vários Jesus. Não há vários corpos que revelam a Cristo. Só um corpo. Ele não vai casar com muitas noivas. Ele vai casar com uma só noiva. E nós precisamos ter esse entendimento. O que eu devo enxergar? Porque assim, irmão, se eu não enxergo em Jesus, que Ele é o portador da vida eterna, e essa vida foi depositada
na igreja. E a igreja de Nova Trento precisa se responsabilizar por esta vida. Então, venhamos fixar os nossos olhos em Jesus, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da fé, o qual, por causa do júbilo, né, ou seja, essa celebração, né, novamente, da manifestação da vida de Deus na terra, esse júbilo, né, Jesus ele não ficou enfeitiçado com muita coisa, com quase nada daquilo. Ele foi preparado 30 anos, né, para depois ministrar a essa preparação da sua primeira igreja, né, dos 12, dos 70, depois dos 120, ele focou nisso, para que depois ele derramasse o seu espírito sobre a igreja, derramasse a sua vida sobre a igreja. E agora nós somos responsáveis, irmãos. Não virá anjo para Nova Trento para revelar a vida de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa. Não virá o Senhor para pregar aqui, Nova Trento. Agora está a igreja aqui. Nós somos responsáveis. Nós somos os querigmas de Deus aqui. Nós somos os proclamadores de Deus aqui. Nós somos esse sacerdócio, né, que porta a vida de Deus como igreja aqui. Amém, irmãos? Você é o responsável aqui de revelar a vida de Cristo. Não virá outro. Então, assim, Jesus, ele, por causa do júbilo que lhe fora proposto, ele suporta a cruz e ele despreza a vergonha e se assenta, né, à direita do trono de Deus. E é incrível, irmãos, que Jesus, ele não sofreu por coisas. Jesus não sofreu pelas pessoas. Jesus sofreu por causa da vida de Deus nele. Se nós precisamos olhar isso e ver Jesus. Jesus não sofreu por tantas coisas que às vezes a gente sofre como igreja. E a gente precisa corrigir até se estou ou não sofrendo da forma certa. Porque se eu não estou sofrendo por aquilo que Jesus sofreu, ou seja, eu estou sofrendo da maneira errada. E o meu sofrimento não vai valer nada para a dimensão daquilo que Deus quer posicionar a igreja de Nova Trento. Jesus não sofreu por coisas. Jesus não sofreu por pessoas. Jesus sofreu por causa da vida de Deus que ele portava. Ele viu o júbilo que estava proposto, ou seja, ele viu a manifestação da vida eterna de Deus sobre a igreja, e ele sofreu e ele suportou tudo aquilo que ele padeceu por causa dessa vida. E ele também tomou a decisão, irmãos, de desprezar a vergonha, porque ele estava pagando um alto preço por aquilo que o Adão fez no Éden. Você sabe que o primeiro Adão fez uma bagunça, né, irmão? Fez uma confusão, estabeleceu a divisão, a separação, tudo que não presta, o primeiro Adão fez. Agora está o último Adão aqui dizendo: agora eu tenho que ficar fiel àquilo que o Senhor depositou na minha vida. E eu tenho que resolver essa bagunça. E a gente sabe, graças a Deus, que o último Adão, que é Cristo, ele fez o serviço exatamente com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Irmãos, nós precisamos prestar muita atenção, né? Porque nós temos um lugar já estabelecido por Deus como igreja. Da mesma forma que Jesus veio sendo formado, e a palavra diz que ele se alimentou, né? Não sei se você percebe que Jesus tinha um só menu de alimento. Nós temos vários tipos de alimento, mas o menu que Jesus se alimentava era só um. João capítulo 4 fala sobre o menu que Jesus estabeleceu. A minha comida, né, é fazer a vontade daquele que me enviou. A igreja agora tem que fixar os olhos em Jesus e perceber tudo aquilo que ele estabeleceu, para que nós venhamos ser agora esta manifestação poderosa da vida eterna. Eu não tenho que mostrar a minha vida, eu não tenho que mostrar o meu status, eu não tenho que mostrar o meu currículo, eu não tenho que mostrar o quanto eu sou bom aqui ou o quanto eu sou ruim ali. Nada do que é bom nosso presta para a expansão do reino, e nada do que é ruim nosso presta para ser propagado também.
Quando nós olhamos o serviço que Jesus fez na cruz, né? O que Jesus fez com o primeiro Adão na cruz? Ele anulou o primeiro Adão. Ele destruiu. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, irmão. Não é o nosso testemunho que vai impactar. E recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Vocês não terão os seus próprios testemunhos. Não, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, no original vocês vão ser mártires. Nem o que é bom, nem o que é ruim vai existir mais. E aí, nessa dimensão de serem testemunhas, ou aquela dimensão que o apóstolo Paulo alcançou em Gálatas 2:20, eu decidi estar crucificado com Cristo. O velho Saulo já morreu. O que sabia tudo da Bíblia, sabia tudo da lei, morreu juntamente com ele. E eu já não vivo mais mas outro habita em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, o eu continua existindo, mas agora é para revelar uma vida, não do primeiro, mas do último Adão. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho. Eu estou fixado nele. Eu não vivo a minha fé, eu vivo a fé no Filho. Nem a fé é minha, porque Ele é o dono da fé, Ele é o autor e consumador da fé. Nem nossa é a fé, irmãos. Eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmão, nós precisamos olhar para Jesus e ver essa dimensão poderosa. Então Jesus, ele sofreu. O sofrimento de Jesus não foi por coisas, não foi por pessoas, não foi por isso, não foi por aquilo, foi por causa da vida eterna. Por isso que, irmão, Jesus, depois dos 30 anos, ele estava doido para voltar para o Pai. E aí nós temos uma multidão de crentes que tem medo até de morrer. E Jesus com 30 anos, qual é a hora que eu volto? Qual é a hora que eu paro? Quando vieram prender, eu estava esperando. Pensei que ia ser quando eu tinha 30 anos, eu pensei que ia ser no 31, pensei que ia ser no 32, mas a prova o Senhor estabeleceu no 33. E a gente precisa olhar para esse Jesus e perceber, irmãos, que nada daquilo que é horizontal, ele é o líder mais famoso da sua época, né? Tem a maior congregação em Jerusalém. Ele era muito mais famoso que João Batista. E uma multidão de Jerusalém ia para o deserto congregar com João, para da Judéia, da Samaria. Jesus era muito maior em fama que João Batista. Mas ele não quis ter uma grande congregação em Jerusalém, nem na Judéia, nem na Samaria. Ele não se preocupou com isso, irmãos. Ele ficou focado muito nessa dimensão de derramar a vida de Deus sobre nós. E assim compartilhar essa vida. E agora todos nós somos portadores da vida eterna. Membros do corpo de Cristo. Irmãos, ele suportou a cruz por causa da vida eterna. Ele desprezou toda a vergonha por causa da vida eterna. E ele se assentou em um lugar de autoridade eterna. Aí Efésios 2,6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos aí, irmãos. Se eu e você entendemos toda essa realidade daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor alcançou, e naquilo que eu estou hoje, né, fazendo para que a vida dele seja revelada em Nova Trento, nós já estamos aí no lugar de autoridade. Nós não somos mais marionetes das situações e das circunstâncias. Nós não somos mais governados pelo que nos falta, e nós não estamos embriagados por aquilo que a gente possa conquistar. Ou seja, se ainda eu estou fora dessa realidade,
da obra consumada, do que Ele já fez, irmãos, você já é mais do que vencedor. Quantos já ouviram esse jargão aí que está escrito, né? Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Já ouviram isso aqui? Aqui em Nova Trento? Já ouviram, pastor? Já ouvimos. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas que dimensão de vitória é essa? Que é mais? É nesse lugar. É um lugar de descanso, é um lugar de governo, é um lugar de paz. Você não é mais governado pelo que você sente, né? No âmbito emocional, nem naquilo que você sente no corpo. Você já vive arrebatado. Porque quem não vive arrebatado, eu creio que não vai ser arrebatado. Quem não vive a realidade celestial na terra, eu não sei se vai desfrutar da realidade celestial eternamente. Porque o reino veio até nós, não é nós que vamos para o reino. Se eu não experimento o reino no temporal, irmãos, não vai ter entrada no reino celestial. É o que Jesus falou para Nicodemos. Eu tenho que experimentar o céu aqui. Jesus só voltou para a eternidade com o Pai, porque ele sempre viveu sendo um homem espiritual e celestial. Jesus nunca pecou. Você sabe disso, irmão? Por que ele nunca pecou? Porque ele nunca deixou de ser espiritual. Ele cuidou, irmãos, da vida de Deus. Ele alimentou a vida de Deus. Irmãos, você, quando veio, né? Veio o planeta, você viemos para esse planeta, né? Para que você pudesse, né? Crescer nesse planeta. Todos aqui já cresceram, né? Em algumas idades aí. Crescer nesse planeta. O que você precisou? Primeiro que você precisou, o que foi? O que você precisou? Quando você sai do vento, o que você precisou? Oxigênio. Fôlego. Vida. Senão não tinha como. Se você não tem vida, você não tem como se alimentar. Se você não tem vida, não tem como você crescer. O que Deus veio e trouxe para nós? Para que a gente possa desfrutar de toda essa realidade eterna e celestial. Ele não trouxe oxigênio, H2O, ele trouxe vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, você conhece? Para que todo aquele que nele crê não fique fora dessa realidade da eternidade com Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o oxigênio do céu, irmãos. Se você e eu ainda não entendemos essa realidade do que Jesus trouxe, o oxigênio do céu não se chama H2O, se chama vida eterna. Se você não tem a vida eterna, se eu não tenho a vida eterna, e mesmo que você e eu pudéssemos entrar na eternidade com Deus, o primeiro passo que nós daríamos na eternidade com Deus, nós morreríamos, porque nos faltaria o oxigênio celestial. Por isso que essa palavra que o pastor Anderson falou aqui é muito importante para nós, irmãos. Eu sei que o Senhor colocou para mim a palavra que eu tinha que compartilhar aqui. Sabe, Jesus olha para Maria e fala assim: isso que ela está recebendo, isso que ela está comendo, isso que ela está prostrada, nunca será tirada dela. Sabe por quê? Porque era uma vida muito mais poderosa do que a minha vida no psicológico e na vida física. É a vida eterna. Nunca vai ser tirada dela. A nossa alma morre, nosso corpo morre, mas o Espírito, ele é inabalável. Quando você lê a carta aqui um pouquinho depois, né, você vai ver que ele trouxe esse reino inabalável. E tudo aquilo que é abalável está prestes a ser destruído. Você se abala emocionalmente? Sim ou não? Se abala aqui, irmão. Tem desequilíbrio emocional aqui na Batalha de Música? Tem muitos que tem desequilíbrio emocional. Um dia a gente acorda feliz da o teu corpo. Eu às vezes, irmão, eu sento na minha bike, eu pedalo muito. Esse ano já pedalei 5.000 km. Pedalo muito, às vezes eu sento, estou numa empolgação, irmão, com vontade de ir até Joinville, Curitiba. Né? Mas tem dia que eu sento, minha vontade nem é descer do morro, aonde que eu moro. Porque o meu corpo está arrebentado, está desanimado, não tenho força, não
tenho força nas pernas, não tenho força na mente, porque é abalável. Agora a pergunta nessa tarde é assim: mas por que a gente bota tanta confiança na nossa força? Por que às vezes a gente ouve tanto o nosso ser emocional? Por isso que Jesus foi gerado pelo Espírito. Por isso que tudo em Jesus, irmão, se você ainda não viu, ele teve que se sujeitar à vontade eterna do Pai. O seu corpo foi totalmente dilacerado, e a sua alma no Getsemane foi calada. Foi calada. Quando ele diz, tem como passar a música, né? Tem como mudar tem como mudar a forma que eu vou. A alma estava gritando: não quero morrer desse jeito. Não tem uma cola, não tem um negócio mais rápido, não tem uma injeção, não tem uma coisa aí para mim. E aí o Espírito clama: não, Pai, mas faz a tua vontade. E a vontade do Pai era dilacerar todo o primeiro Adão, irmãos. Jesus não veio melhorar a nossa vida, irmãos. Ele veio fazer algo superior. Ele veio dar a sua vida. Pastor Christian, a vida dele é melhor do que a tua, do que a minha. Como não vamos ficar com Maria comendo dessa vida? Teve um momento no ministério de Jesus que Jesus parou de multiplicar pão e peixe. Jesus parou de curar os enfermos, irmãos. Ele falou: hoje mudou a pregação, hoje vai ser 100% espiritual. Mas o povo quer a bênção, o povo quer a cura, o povo quer a conta bancária, o povo é aquela loucura. E tudo isso é para cá, irmãos. Não serve nada para lá. E aí Jesus vai parar. Parou, irmãos. Jesus parou de fazer milagres. Você já viu isso na Bíblia? E ele começa dizendo: quem não comer da minha carne tá doido. Quem não beber do meu sangue, pirou, não pode fazer parte comigo no meu reino. E a multidão, ó, foi embora. Os 70 discípulos, ó, foi embora. Ficou os 12. Aí eu gosto de Jesus, que ele é muito radical, irmão. Ele dobra a aposta. Ele fala assim: e vocês estão a fim de ir também? Porque eu não vou. E aí Pedro, o que diz Pedro, irmãos? Pedro tomado de volta pelo Espírito, né? Porque não foi a alma de Pedro, né, irmãos? Também não foi a vontade do Pedro. Pedro, tomado pelo Espírito, fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens. Não está no Império de Roma, não está nas dissertações dos escribas, não está naqueles que interpretam as Escrituras, não está nas histórias bíblicas, não está nos textos bíblicos. E nós precisamos perceber que, além de conhecer a Escritura, eu tenho que conhecer o poder de Deus. Não é só a Escritura, irmãos. Tem gente que só conhece a Escritura, mas não tem nada do poder dela. E aí é o problema. Não está nisso. E Pedro diz: não está nisso. Ele diz: só tu tens palavras interpretativas. Só tu tens um grande curso teológico. Só tu tens uma voz poderosa. Não, só tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, escute bem. A nossa alma se alimenta das nossas histórias. A nossa alma se alimenta dos nossos testemunhos. Nosso espírito não come nada disso. Nosso espírito só come palavra de vida eterna. Por isso que é para 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 e que viram homens e mulheres poderosos numa cidade. Porque a multidão foi. Os 70 foram. Ficou os 12. E só um entendeu. Só um falou, irmão. Os outros estavam boiando. E se assim, meu espírito também é invocado. Falar um negócio desse. Então assim, para onde iremos nós? E essa é a palavra, a mesma palavra que Deus dá a Maria.
A mesma palavra que Deus dá a Pedro. É a mesma palavra que, quando Saulo estava contra a vida eterna que estava depositada nos irmãos simples da igreja, os irmãos que estavam dependendo da voz de Deus a cada dia, estavam comendo daquilo que o Espírito revelava. Foi a mesma experiência. O Cristo apareceu e falou: por que você está me perseguindo? Você não está perseguindo os irmãos. Você não está perseguindo uma denominação. Você não está perseguindo uma organização. Você está perseguindo o meu corpo, Saulo. Você está lutando contra os aguilhões. Os aguilhões. Você vai ser evaporado, meu filho. Jesus e Cristo fez ele para o chão, irmãos. Por que ele fez ele para o chão? Porque ele era pó. Ele era o primeiro Adão. Só tinha história. Não tinha nada do Espírito. Não tinha nada da revelação. E a gente sabe, irmãos, que Paulo teve que ir lá com o irmãozinho que era o porteiro da igreja, só que era cheio da vida eterna, cheio da glória de Deus. E Paulo foi lá ser discipulado, foi lá ser ajudado. Então, irmãos, eu quero deixar isso. Nós precisamos entender que Nova Trento, que Brusque, que o estado de Santa Catarina necessitam experimentar a manifestação da glória de Deus, irmãos. A glória de Deus é uma pessoa, não é barulho, entendeu? Não é multidão, não é isso, não é aquilo que a gente imagina. A glória de Deus é uma pessoa, irmãos. Se uma pessoa se posicionar numa cidade verdadeiramente cheia da glória de Deus, cheia da vida eterna, é impossível que Nova Trento seja salva. 1, 2, 3, 4, impossível. Se um Jesus cheio da vida eterna, fez essa mudança, na história da humanidade, transformou a humanidade, transformou o planeta Terra. Imagina agora 1, 2, 3, 4 cheios da vida eterna, cheios da glória de Deus, irmãos. Impossível. Impossível. Nova Trento não se render à voz do Senhor. Nova Trento não se ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor. Impossível, irmãos. Então nós precisamos entender essa realidade, fixar os nossos olhos em Jesus. Tem muitas pessoas feras nas Escrituras. Eu gosto demais dos patriarcas. Eu gosto demais dos profetas. Eu gosto demais dos apóstolos. Mas nós só temos um modelo. E esse modelo é Jesus. E o autor deixa claro. Deus vinha falando por meio de muitas formas, e de muitas maneiras, e de muitas pessoas. Mas agora, Ele só fala através do Filho. Estejam atentos à voz do Filho. Estejam atentos àquilo que Ele estabeleceu. Estejam atentos àquilo que Ele revelou para nós. Aquilo que Ele estabeleceu. Todo o processo que Jesus teve que passar para se tornar membro do corpo. Sabe que Jesus é membro do corpo? Ele não é o corpo inteiro. Ele se tornou cabeça da igreja. Agora todos que querem fazer parte desse corpo, olhem para Ele e sejam processados da mesma forma, para que você se torne membro. Sem esses processos, sem essas tomadas de decisão, não tem como ser membro do corpo. Irmão, escute, nós temos uma dificuldade muito grande nesse tempo de igreja na terra. Muitas pessoas têm dificuldade de permanecer no corpo. Sim ou não? Aqui na Nova Trento também é assim, não? É assim. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade tremenda de permanecer no corpo. Tem uma multidão de gente que tem problema de se sujeitar uns aos outros. Sabe por quê? Porque ainda não tiveram encontro como Paulo teve com Cristo. Irmãos, escute bem. Se a pessoa não tiver a revelação de Cristo como cabeça, não vai aguentar no corpo. Antes da igreja ser revelada nas Escrituras, primeiro foi revelado a cabeça da igreja. A igreja não pode ser estabelecida antes da cabeça. Tem um monte de gente, irmão, querendo trazer um monte de gente para a igreja.
oposicionar muita gente na igreja. Mas a questão é que eu tenho que olhar para essa pessoa e falar: você sabe quem é o cabeça da igreja? Cristo já foi revelado para você. Porque se Cristo não for revelado para essa pessoa, irmãos, ela vai ser um problema para nós na igreja. Ela não vai se sujeitar a você, porque ela não está sujeita a Cristo. Ela não vai honrar você, ela não vai servir você, porque ela não honra a Cristo e ela não serve a Cristo. Antes da igreja, olha lá, Mateus 16, é isso? Mateus 16? A cabeça foi revelada primeiro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és a fonte de toda a criação. E tu és aquele que daqui a pouco vai regenerar todas as coisas. Vai reconciliar todas as coisas. E aí Jesus fala o seguinte: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. E Jesus celebrou demais, porque ele sabia quem ele era. Ele não tinha dúvida. Ele não estava nem aí mais para a família natural dele. Ele não estava nem aí mais para o sistema religioso, organizacional. Ele não estava, irmãos. Jesus permaneceu nesse âmbito natural e de escolarização organizacional. 30 anos depois ele foi tomado pela identidade celestial. E tem um monte de gente dele de crente, não sei quantos anos ele está grudado com a família dele. Não, pastor, sabe que é a minha família, parece porque é a minha família, porque eu meus pais, porque eu não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Aí daqui a pouco, não, porque assim, eu estou muito ocupado na minha denominação. Eu não sabe como eu estou com um monte de serviço aqui. Aí está lá, grudado só na organização. Irmão, Jesus com 30 anos, ele foi tomado pela vontade de Deus, irmão. Ele não estava mais em Nazaré, ele não estava mais em Cafarnaum, ele não estava mais naquelas estruturas, né, das estruturas, das interpretações bíblicas, das teologias. Jesus tinha sido tomado, irmão, pela essência da vida eterna. Jesus celebrou quando Pedro revelou quem ele era. Meu Deus, o Pai te revelou, Pedro. Que loucura, Pedro. Não foi nada do natural, não foi nada da organização, não foi algo de homem, foi do Pai, Pedro. E aí Jesus diz: olha, sobre esta revelação vai nascer a minha igreja. Cristo primeiro, depois a igreja. Cristo primeiro, depois o corpo. A cabeça primeiro, depois a igreja. Irmão, o que tem de gente confusa com a igreja? Por que, irmãos? Por que não vira Cristo? Saulo, irmãos, ele não via Cristo, nunca teve a revelação de Cristo. O que ele fazia com a igreja? Dilacerava o corpo. Porque ele tinha um problema. Ele não tinha visto a Cristo. Depois que ele viu a Cristo, ele deu a sua vida pela igreja. Ele não tinha problema de sentir dores de parto. Não no sentido humano, irmãos, para ter um grande ministério. Não, irmãos, para que Cristo fosse visto através da igreja. A dor que ele sentia era espiritual, não era emocional. Não era um joguinho. Ele tinha sido um ventre poderoso. Paulo, quando ele fala essa realidade, ele é a igreja. Ele é membro do corpo. Porque a igreja é o ventre. Olha o Senhor, eu sou membro do corpo, eu sou noiva, e eu estou sentindo dor para vocês nascerem de novo. Paulo não era nada, ele era o membro do corpo. Ele fala: olha, os apóstolos, eu sou o menor. Ou seja, eu sou o menor dos santos, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou membro do corpo. Não sei se Paulo parecia ser, não sei, irmãos, se muitas igrejas iam aceitar o irmão como o porteiro da igreja. Porque eu achei meio estranho. Porque ele vivia essa realidade. E eu quero encerrar algo que o Espírito tem falado muito tempo comigo sobre isso. Sabe, Jesus, ele não foi apenas o servo ao redor da mesa, como Deus, porque ele era portador da vida de Deus. Ele foi numa dimensão de se tornar comida. Eu fico impactado com a humildade de Deus, irmãos. Deus se torna alimento. Você tem ideia o que é isso, irmão?
Você cresceu o que mesmo? Deus se torna alimento. Eu estava ministrando agora em Curitiba numa empresa, que eu vou todo mês para lá. Eu falei, por favor, gente, vamos parar de querer ser melhor do que Deus. Quando eu estava para assumir a presidência do conselho na cidade, um profeta mandou uma mensagem para mim e falou assim para mim, no meio da palavra profeta, eu não sabia que ia assumir, nem ele sabia que ia assumir. Ele falou assim: ó irmão, Fábio, não seja mais generoso do que Deus. Me deu um negócio dentro de mim, me deu um golpe dentro de mim, que eu falei, meu Deus. E onde estão todos os nossos desequilíbrios, às vezes, né? Ministeriais, de servir, porque às vezes a gente está ultrapassando a linha, a gente saiu da conexão dele, saiu. Ou a gente ficou para trás da cabeça, ou a gente está na frente da cabeça. E a gente deixou de ser o mesmo. Deus não me chamou para ser a solução de tudo na igreja, não, irmão. Deus me estabeleceu um lugar para mim ter uma função no corpo de Cristo. E que eu encontre essa função. Que está tudo certo. Está tudo bem. Deus não nos chamou para a gente ser a solução de tudo. Deus nos chamou para cumprir uma função no corpo, como membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar um pouquinho, pode ser? Já passei bastante tempo, né, pastor Cristo? Amém? Você pode orar com alguém aí? E que essa oração com o teu irmão, com a tua irmã, que você possa declarar nessa tarde que a cabeça, que Cristo seja revelado a nós. Olha para alguém nesse momento. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui como igreja desta cidade e sabemos que tu está estabelecendo algo glorioso neste lugar. Sabemos que o Senhor está juntando, Senhor, aqueles que são membros do teu corpo, aqueles que estão sujeitos à tua mente, aqueles que estão sendo conduzidos pela tua vontade, e sabemos que isso é uma operação do teu Espírito. Não é a nossa força, não é a nossa vontade, não são as nossas estratégias, não são o nosso querer, mas sim é a tua vontade que está sendo revelada a cada vez, a cada encontro, a cada momento que estamos à mesa. É a tua vontade, Senhor. E nesse momento sabemos que o Senhor irá nos levar a realizar aquilo que está sendo revelado ao nosso espírito. O teu querer está sendo revelado a esta igreja, Senhor, a esta cidade, Pai. E por isso nós declaramos nessa tarde que haja luz, Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos declarar aqui, Senhor, sobre Nova Trento, a tua boa, perfeita e agradável vontade sendo revelada através do teu corpo nessa cidade, Pai. Sabemos, Jesus, que a partir do momento, Pai, quando a tua igreja está posicionada, as portas do inferno não podem prevalecer contra este poderoso corpo, Pai, que está sendo unido, Senhor, que está sendo levado pela tua voz, que está sendo conduzido pelo teu querer, que está sendo levado a uma dimensão de realizar coisas poderosas nessa cidade, Pai. Nós declaramos aqui, Senhor, palavras, Senhor, de vida eterna, Senhor, sendo revelada ao nosso espírito e sendo, Senhor, manifestada através, Senhor, da unidade do teu corpo nesta cidade, Pai. Abençoamos nessa tarde aqui, Senhor, como membros do teu corpo, como igreja, Senhor, esse trabalho, Senhor, essa unidade pastoral, Senhor, que ninguém venha retroceder naquilo que o Senhor tem revelado no seu espírito, Pai, e que possamos alcançar níveis poderosos de realização através, Senhor, do teu governo, Pai. Que a cada dia, Senhor, possamos estar sujeitos àquele que é a fonte inesgotável, aquele que é a cabeça deste corpo, Pai. A igreja, Senhor, pertence a Ti. E nós, Senhor, estamos a cada dia sendo levados a este sentir, Pai. Somos propriedade de Deus e tudo pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe, tá? Cada um, o trabalho de vocês, e que possamos experimentar coisas extraordinárias nessa cidade, sabe? E eu quero fazer um convite já aqui para esse conselho. Dia 18 de novembro a gente vai estar celebrando os 25 anos do conselho da cidade de Brusque, né? Nós vamos fazer num lugar muito legal lá no salão,
nobre lá da